Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e nós queremos ouvir do Kelson, que disse que tem vários testemunhos. Então, pelo menos um testemunho a gente gostaria de ouvir. O testemunho que eu tenho foi na época que o meu irmão estava com tratamento de câncer no hospital. Sempre pedi intercessão no São José. E nesse meio tempo, ele veio a falecer, recebeu uma ligação para ir, não foi falado, né? Foi falado para ir lá no hospital, um familiar. Ele estava em São Paulo, internado, e eu sozinho. Eu tive que acompanhar aquela trajetória. Aí fiquei assim, quando no momento você recebe uma ligação do hospital, você já pensa mil coisas. Eu pedi intercessão no São José para me deixar calmo, porque o trânsito de São Paulo é terrível. 6h30 da manhã, tive que mudar meu roteiro inteiro para ir para lá. Cheguei num certo lugar e o GPS me levou na Cracolândia. Nossa. Aí eu fiquei perdido. Eu voltava, o GPS dava o mesmo caminho. Eu retornei, um certo ponto achei um taxista. O taxista falou, não, o caminho é esse, me ensinou o caminho e fui. Cheguei no hospital, você chega lá sozinho, sem fazer, até você receber os médicos para conversar com você. Aí foi falar do óbito, realmente, e você tem que ser forte, para dar notícia para a família. Sim. E ao mesmo tempo, sozinho, tive que correr atrás das papeladas. Burocracia, nunca tinha feito isso na vida. Eu peguei e fui, eu fiquei assim, parecia que eu sabia de tudo, mas assim, sempre fazendo oração para São José, me ajuda nesse momento. Fui, consegui fazer a papelada, tudo, consegui liberar, depois pediram para ter que reconhecer o corpo. Tive que ir lá. E esse foi um momento assim que você marca. Duro, né? Duro. Muito marcante. Como São José, o homem da boa morte, pedi a intercessão dele, me ajuda. Tive que ir lá com a pessoa, reconhecer, acabei fazendo uma oração junto, pedindo intercessão do São José, e foi me dando força. Porque no momento você acaba assim, ficando triste, chateado, né, com uma situação, você fica, que nem um padre na missa no 7º dia comentou, né, que a tristeza vem, ela vem no nosso coração. No momento da morte, ela vem. Só que isso, dentro do nosso coração, a gente vai transformando em saudades. Certo. Naquele momento, foi aconteceu isso no missa do 7º dia, mas naquele momento eu já senti isso. Naquele momento a tristeza veio, realmente. Mas eu tinha que tinha que ser feita a vontade de Deus, não adianta. Ele com tratamento de câncer, 5 anos. Nos últimos 3 anos foi corrido. Ele em São Paulo, meu pai também com tratamento de câncer em Campinas. Sofrimento, um momento de sofrimento para a então, família. Eu tinha que trabalhar, visitar o pai na UTI e visitar o meu irmão em São Paulo na UTI. Então, se não fosse a intercessão de São José, as orações, assim, e a fé que a gente tem, a gente não ia aguentar. Eu, como pai, né, fiquei pensando na família, né, dele. Um filho de praticamente tinha nascido fazia 1 mês. Então a gente sente assim uma obrigação de assim, pedir a intercessão de São José. Nesse momento eu pedi. E fui atendido. Nesse momento correu tudo bem. Tive tranquilidade de voltar de São Paulo para Campinas, que eu teve que fazer o traslado do corpo. Mas nesse momento assim, eu senti forte dentro do meu coração a tristeza mudando, dando força para a saudade. Bom. Isso foi marcante na minha vida. Graças a Deus. E São José, então, ali te dando, intercedendo para você ser esse esteio para a família toda, Sim. né? Que bom, graças a Deus. Porta-voz, né, Dó? Porta-voz, uma notícia ruim, desagradável. Desagradável. E, como eu costumo dizer, tem coisas que a gente só vai entender na eternidade, né? Que a gente vai precisar. Não dá para... Humanamente não dá para consolar, não tem uma palavra, não tem... Então, foi muito importante São José ter te tornado presença de Deus ali, né? No meio da família. Sim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Esse foi o que mais forte. Depois temos o trabalho, que foi São José. Hoje, todo mundo que nem assim, em casa, assim, a gente tem as dificuldades, né?
tem hora que cai, é uma dificuldade. E eu com a minha esposa conversamos muito, né, nesse momento, e a gente começa a entrar em oração. Se não é oração, a gente não sabe o que pode acontecer com a família. Que a família acaba... A gente não quer transparecer para os filhos, porque a gente quer segurar a nossa dificuldade que a gente passa por dentro de casa. Os filhos não ficam sabendo. E assim, trabalhar sendo humilde e com fé. Isso que eu... E é isso que às vezes as pessoas não entendem, que é a comunhão dos santos, né? Nós acreditamos nessa comunhão da igreja triunfante, da igreja padecente, né? Da igreja que está aqui nesse momento vivendo aqui, militando, é a militante, né? E a gente entende isso, quer dizer, nós somos o corpo de Cristo. E nesse corpo, um vai intercedendo pelo outro, né? Então a gente percebe essa intercessão dos santos por nós, que estão vivos e ressuscitados, não é? Padre Robson, e antes do testemunho do Kelson, no bloco anterior, o senhor estava falando do Pai Nosso, né? Dessa oração que ultrapassa as fronteiras da Igreja Católica, né? Até outras religiões a adotam como oração. E eu queria fazer nesse sentido, o senhor acha que São José teve alguma influência na formação de Jesus e também até para fazer essa oração, Jesus pensar, se dirigir para o Pai dessa forma? Carlos, a gente sabe que a grande missão árdua de todo homem que gera um filho, que tem um filho, é justamente a de revelar na terra, na sua humanidade, sendo pai, que existe um pai no céu. Então, por isso que São Paulo vai dizer que se alguns que não casaram, seria bom que não casassem, porque essa é a missão. Eu sou pai, porque eu vou revelar aos filhos que tem um Deus que é pai. E eu gosto muito de imaginar que Jesus, quando foi pedido para ensinar o Pai Nosso, ele disse que era a maneira que nós tínhamos que se dirigir ao Pai do céu. Mas com certeza ele tinha muito presente a lembrança de São José, por aquilo que José foi de pai, esse pai que providenciou tudo aquilo que ele precisou humanamente na terra, né? Aquele que foi realmente o acréscimo. O nome São José significa Deus acrescentará, e Deus acrescentou, né? Então José é esse acréscimo de Deus tão importante. E eu não tenho dúvida, eu acho que quando ele dizia do Pai, dirigir ao Pai do céu, ele lembrou sim de São José, porque São José cumpriu, então, de maneira nobre, essa papel, missão, né? Esse papel, desenvolveu Pai na terra, indicando que tinha um Pai no céu. Os evangelistas apontam, quando Jesus volta para a sua terra natal, eles perguntam, mas não é esse o filho do carpinteiro? Então, ele era conhecido como o sucessor de São José, né? Alguém que assumiu o trabalho. E agora, o senhor falando, eu estou pensando dele lá na multiplicação dos pães, quando sobra e ele organiza o povo e recolhe aquelas sobras todas. Ele deve ter aprendido isso na organização da oficina, não devia ser uma oficina bagunçada, com ferramenta jogada, com material desperdiçado, né? Ele aprende isso, a gente sabe, a gente tem filho, a gente sabe como que é. A gente aprende isso em casa, no dia a dia. A madeira que né? sobrava, né? São José devia dizer para ele, Jesus, recolhe, ajuda o pai. Então, de repente, ele viu aquilo, né? E percebeu que essa é a nossa ação também, enquanto a providência de Deus, não esbanjar aquilo que Deus nos deu. E ainda que sobra, deve ser recolhido, né? Deve ser realmente guardado, porque tudo é dom de Deus, né? E Deus dá coisas que sobram, né? E uma coisa muito interessante que a gente vê sobre a família, que Jesus, durante 30 anos, ele ficou na família, ele ficou em casa, né? Ele foi aquele filho que partilhava a vida com os pais. Sim. E durante 3 anos que foi a missão dele, que ele saiu pregando e tudo mais. Então esse exemplo de São José deve ter ficado assim muito, muito claro na vida de Jesus, né? A santidade desse pai, né? Um homem temente a Deus. E fica aqui para os pais uma grande dica, né?
seja um homem temente a Deus, peça a graça de Deus, né? Peça a Ele que te dê a graça para que você devolva para Ele em fé, né? Isso é muito importante dentro da família. E nós vamos ver agora o testemunho um outro testemunho, agora do Vanderlei José, que aprendeu a amar São José em casa, com os pais. E no santo São José que ele busca força e inspiração para ser um bom homem. Acompanhe. O amor de Vanderlei por São José é de nascença. A devoção gratuita nasceu há 65 anos atrás. Meus pais, quando eu nasci, moravam na casa de uma família extremamente devotos a São José. E essa devoção cresceu e continua até hoje. Através das mãos dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe. Meu pai era ferroviário, né? Da antiga Paulista ainda, E então ele não tinha muita oportunidade do fim de semana. Mas cada vez que ele estava em casa, dia de semana, ele estava presente na igreja. E minha mãe sempre me trazendo pelas mãos, como eu trouxe meus filhos. Os ensinamentos de São José contribuíram para que Vanderlei se tornasse um bom esposo e pai. Foi através da devoção de São José que eu vi a dedicação do meu pai para com minha mãe e minha mãe para com meu pai. E eu tentei fazer a mesma forma com a minha esposa. Por isso que eu vivi exatamente 45 anos com ela. Entre namoro, noivado e casamento. 40 de casamento. E aí eu tive meus filhos que talvez sigam o mesmo exemplo. Entre as lições aprendidas, superar a morte da esposa foi uma das mais importantes e difíceis. Se não fosse a minha fé e a minha dedicação e a minha devoção a São José e a força dos meus filhos, eu não teria suportado também a ausência dela. Porque só de matrimônio foram 40 anos, e mais 5 entre noivado, namoro, né? Então foi uma vida, e de repente ela deixa a gente, né? E se não fosse essa dedicação, essa devoção a São José, com certeza eu não teria aguentado, não teria suportado a dor. A vida de dedicação a São José continua com muito vigor. A dedicação à comunidade, ao trabalho comunitário. Pertencendo a várias pastorais, trabalhando, se dedicando, porque uma paróquia ela não depende só única e exclusivamente do pároco. Lógico que tem ele como pastor, como guia espiritual, como tudo. Mas as pessoas, os leigos, se dedicam à igreja como eu tentei me dedicar e acho que eu fiz um pouquinho durante esses meus longos anos. Que belo exemplo, né? Um homem que também passou por tribulação, pela morte da esposa, e encontrou também força, né? Ele pediu a intercessão de São José e encontrou força. Você conhece? Conheço o Vanderlei? Sim, da paróquia São José. Ele é paroquiano de lá. Ele sempre está dedicado a São José, está sempre organizando as missas. É um homem bem devoto mesmo de São José. Ele é bem conhecido lá no São José, da dedicação que ele tem pelo São José. Assim, não dá para... Ele teve esse testemunho, não conhecia ele nessa época da esposa, né? Mas ele está firme e forte na oração lá. E a fé, né? Que ajudou ele também, né? Que bacana. E a gente vê, né, hoje no mundo uma crise muito grande, né? Uma crise da autoridade paterna, né? Tem muitos pais, inclusive perdidos, né? De como educar os seus filhos, de como conquistar os filhos. São José, ele pode se tornar um exemplo? Sim, pode. O exemplo, assim, vamos pensar na época de São José. Ele ensinou na maneira que podia. Né? Educação, obviamente que Jesus podia ser um arteiro, toda criança é arteira. Está no jeito da criança, mas ele pôs esse respeito.
Eu já devia levar ele na carpintaria, deixava ele lá, ia aprendendo, brincando, mas estava aprendendo. Ele devia brincar e ficar. E hoje a gente também vê a nossa família, a gente também tem que seguir esse exemplo de São José. Hoje que tem as escolas, que tem que cobrar nossos filhos, os estudos. Primeira coisa que eu pergunto, de vez em quando que eu tenho prova, como que tá? Vocês estão estudando? Então tem que... Está precisando de alguma coisa, né? Sempre a minha esposa está ajudando. Se estão com ruim de matéria, a gente coloca como reforço. Então a gente tem que sempre colocar esse limite para eles também. Porque é fácil, né, hoje. Hoje, você vê a internet, tem tudo, você tem que pôr as regras. Certo. As escolas hoje, pelo menos o colégio que meus filhos estudam, é um colégio tradicional. E assim, eu sinto confiança naquele colégio. E na época de José ensinando Jesus, ele tinha que também... O ofício dele, né? O ofício dele, naquela época, daquele jeito humilde de ensinar. Na humildade, ser honesto, tudo, ele, com maneira dele, ele foi cuidando. E deu certo, né? Deu Jesus certo. Crescia em estatura, graça e obediência. Graça, sabedoria, obediência. Exatamente. O Padre Robson, o Kelson falou aí da importância de ser presente e tudo, né? Que exemplos nós, pais, e aqueles que estão nos assistindo também, podem imitar São José? O que o senhor pensa que, puxa, essa virtude aqui é importante para um pai nos dias de hoje e que certamente São José teve? O senhor já citou a mansidão de São José, a confiança em Deus. Tem mais alguma coisa que nós, pais, podemos seguir de exemplo dele? Eu sou filho de José. Né? Meu pai era José e para mim um São José. Ele já está junto de Deus há alguns anos, mas é para mim assim uma referência de homem. Homem, pai, esposo, de dedicação. É um homem que desgastou a sua vida trabalhando para poder dar a nós, eu, 2 irmãs e a mãe, aquilo que podia ser dado sem pensar em consequência. E eu me lembro ainda muito pequeno, o pai trabalhava 2 trabalhos, quando era jovem, 20 e pouco, 30 anos. De dia num lugar, à noite ia para uma pizzaria. Se desgastou, eu me lembro que no fim agora mais da vida dele, a gente olhava os pés dele bem calejado, né? Então eu e minhas irmãs sempre veneramos o pé do meu pai, porque ele trabalhava em restaurante, então andava, né, dia e noite, servindo ali as pessoas, para nos dar aquilo que ele pôde nos dar. Então, eu acredito, eu vejo essa característica em São José, uma dedicação total à Sagrada Família, né? Ele se dedicou de corpo e alma àquilo que era projeto de Deus, a família que Deus tinha constituído para ele, né? Então, ele se dedica de forma extraordinária. Eu acredito que hoje, os homens, né, a dedicação, e a dedicação significa tudo, significa às vezes sentar com o filho, perguntar a prova como foi, o que está acontecendo, ser dedicado a tal ponto de perceber que seu filho chegou em casa hoje diferente, entristecido, ou um pouco rancoroso, ou chegou um pouco alterado, procurar saber por quê, perceber, sentir. O pai tem que ser dedicado a tal ponto de ter o odor do filho e se sentir algo diferente, se dedicar tanto e dizer, meu filho, tem alguma coisa que não tinha antes, é o que está acontecendo. Agora, é preciso trazer, a dedicação traz o filho para perto, né? O meu, particularmente, tinha muito isso, ele nos conhecia. Então, ele falava, o que está acontecendo? O que houve? Mesmo depois de padre, quantas vezes ele me perguntou, está com dificuldade na paróquia? Mesmo depois de padre, ele me perguntou, está com dificuldade? E aquela pergunta dele fazia eu descarrilhar para ele um rosário de reclamações, de lamentelas, que me fazia bem, que me curava, que me desangustia, tirava uma angústia, eu ficava desangustiado, e ali eu ia conversando com ele, e ele... Então, ele trazia para ele. Ter um bom conselho, uma boa palavra, não é? Eu sempre falo com minhas irmãs, a gente nunca sentiu o peso da mão do pai, nem um puxão de orelha. Eu me lembro uma vez que a gente pulou na cama, aquela vez era colchão de mola,
A gente merecia umas palmadas, a gente quebrou o estrado. Ele e minha mãe, por vários anos, tinham lata de óleo que sustentava a cama, porque nós pulávamos até quebrar, você imagina. E uma vez... Você tem cara de santo, padre, mas... só aprontava. Quem me viu pequeno fala, como é que pode ter sido padre? Né? E eu lembro que essa vez a mãe exigiu dele que ele nos desse um corretivo. Ele falou assim, eu prefiro que minha mão seca do que eu bater num filho. Só que as palavras do pai ficou muito para nós. Ainda hoje, eu e minhas irmãs, a gente fala, as palavras dele é muito presente, sabe? Ele não está presente, mas as palavras dele tornam ele presente. Então, sempre acontece alguma coisa, e o pai ia dizer isso, o pai falou isso, o pai... Hoje mesmo vindo para cá, minha irmã veio comigo, ela está aí, e ela dizia, o pai... Então, a gente sempre tem as palavras do pai. Então, mas a dedicação, acho que essa dedicação dele enquanto pai foi o que fez a gente ficar tão ligado a ele. Dedicação, que lindo, que bom ouvir esse exemplo, né? E para você fica a dica aí, dedique-se à sua família. Se desgaste se for preciso, mas siga o exemplo de São José, dedique-se à sua família. E padre, nós temos na igreja, no calendário litúrgico, 2 festas de São José, né? Uma no dia 19 de março e uma no dia 1º de maio, que a gente está comemorando hoje, o Dia do Trabalho. A gente vai para um intervalo e depois do intervalo a gente vai entender um pouquinho melhor por que São José é padroeiro do trabalhador também. Até daqui a pouco.